Capricórnio, seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio, você que tem ascendente em Capricórnio. Tô aqui para fazer a previsão da lunação, a lua nova, que vai ocorrer agora dia 19 de dezembro, pegando exatamente 28 graus do signo de Sagitário, tá bom? Vamos entender como é que tá essa lunação, porque é um tema que ainda se desdobra ainda nos próximos 28 dias. Vamos conversar sobre o que está acontecendo aqui, o que você pode esperar até desse Natal, desse Ano Novo, porque é uma alunação que a energia dela se desdobra ainda no Natal e no Ano Novo, tá bom? Vamos lá, vamos entender tudo isso aqui para você. Bom, Capricórnio, essa alunação ela tá mexendo muito com o silêncio, a introspecção. Pode ser que você se sinta um pouco sozinho, tá? Pode ser que você passe aí por algum tipo de meditação muito profunda, de avaliação muito profunda sobre as relações interpessoais, a relação com irmãos, a relação com parentes, cunhados, cunhadas, tios, tias, primos, porque aqui a gente tem um cenário em que as pessoas estão muito sensíveis aqui. Eu não sei se aqui está inserido alguma tristeza, que poderia, um sentimento de luto, tá? Ou se aqui está inserido alguma fofoca, alguma intriga, que também caberia, tá? Então, sabe umas coisas assim que vêm do passado, às vezes coisas que estavam ali enterradas, né? E é interessante esse cenário, porque aqui é uma situação que você já vem vivendo há 2 anos, que inclusive te trouxe muitos altos e baixos com a relação com parentes, tá? Nos últimos 2 anos aí. Se aqui não cabe para você parentes, aqui são aquelas pessoas com quem você convive mais, com quem você conversa mais, com quem você compartilha informação, tá? Então você viveu ali um cenário em que essas pessoas talvez passaram também por questões muito emocionais e que você esteve ali presente. Mas aqui também pode ser que pessoas te disseram coisas que te magoou, dividiu coisas com você que eram segredos, então aquilo ficou martelando na tua cabeça. Aqui você pode também ter passado por um processo de terapia, essa terapia pode ter mexido muito com você. Então, essa alunação, ela fala muito do silêncio, ela fala muito sobre a meditação, sobre como que você deve se relacionar com algumas pessoas, né? Como que você pode interagir, às vezes até com aquelas pessoas que você não quer interagir, que você não quer lidar, tá? Hoje, nós vivemos uma era, que é a era de Aquário, que é uma era em que as curas, né, os insights, eles são muito rápidos, né? Então você pode curar, nossa, algo muito complexo em 10 segundos, tá? De repente, em 10 segundos, você entendeu uma dinâmica aí da tua vida que você vai falar, meu Deus! E rapidamente você resolve uma trama muito difícil, que era muito emocional, que te prendia, porque aqui fala de prisões, tá? Essa previsão fala muito do do capricorniano, que vive uma prisão. Você vive uma prisão emocional, uma prisão psicológica, que é a pior, né? Pode ser que você esteja realmente preso numa realidade que você não gosta muito de viver, ou você se sente preso em um ambiente. Eu não sei como que eu faço para sair desse ambiente.
Mas muitas vezes isso acontece porque já é uma coisa que você já tem que resolver há muitas vidas ou há muitas gerações. E eu quero te dizer o seguinte, que como nós estamos numa era de aquário, então isso aqui você pode às vezes resolver assim, ó, muito rápido, tá? Só que vai depender do quê? Vai depender da sua consciência. Vai depender do quanto que você está aberto a estudar, a virar a página, a entender o momento que você está vivendo, a entender que você pode cocriar novas realidades, tá? E aqui tem, Capricórnio, um pouco de medo, vamos dizer assim. Tem medo, aqui você passa por situações em que ou a sua reputação, ela ficou mexida, ou seja, você pode ter sido mal falado, ou você ficou com medo de ser mal falado, tá? Então isso pode ter te gerado um medo, uma prisão, você deixou de fazer coisas, você deixou de tomar decisões pelo medo de se ficar mal falado, de você trocar os pés pelas mãos, de você deixar de fazer coisas que você poderia ter feito, assim, enfim, você ficou preso numa realidade que hoje, nessa alunação, você vai abrir um portal em que você vai poder entender essa dinâmica. Porque a gente tem 5 passos para trabalhar Netuno, que é o que está aqui. O primeiro passo é saber sobre o que se trata a situação. Segundo é entender esta situação. Saber é uma coisa, entender é outra. Aí depois você vai para o terceiro estágio, que é aceitar. Aceitar a realidade que você vive. E aí depois desses 3 processos que não são fáceis, é que você vai ressignificar. Aí você ressignificando, ou seja, você dá outro sentido para isso. Nossa, eu passei por isso, por causa disso, de você estar ressignificando. Aí você vai ser capaz de perdoar, melhor, de se perdoar. E de você, sabe, poder ser feliz, poder aproveitar a tua vida, sabe, sair dessa situação em que você está aqui de medo, de aflições emocionais, do sentimento de solidão, né? Você está desolado ali, acha que, sabe, é como se você tivesse com uma baixa estima, tá? Se você não se vê assim, então maravilha, não é para você essa previsão, tá? Então isso aqui talvez se trata de alguém que você está lidando, uma pessoa ali que você lida diariamente, uma pessoa com quem você se relaciona. Pode ser uma pessoa de um relacionamento amoroso, pode ser uma pessoa do seu trabalho. Uma pessoa ali que é incompatível, né? Ou o que que eu tenho que aprender estando ao lado desta pessoa, né? Faz essa pergunta, por que eu tive que passar por tudo isso? Por que eu tive que lidar com tudo isso? Qual é o meu aprendizado nessa nova realidade? Porque viver isso aqui não dá mais. Você precisa dar um salto. E esse salto, ele só ocorrerá a partir do momento que você se perdoar, tá? Não é perdoar o outro, é perdoar a si mesmo. Porque quando a gente passa por uma situação em que a gente se sentiu traído, lesado, prejudicado, a gente também para e pensa assim, mas por que eu deixei aquilo acontecer? Porque de alguma forma ou de outra, o universo ele vai dando sinais, né? Então aqui tá falando para você se fortalecer, fortalecer a tua parte espiritual, o autoconhecimento. De verdade, manda para aquele lugar essa necessidade de você querer, sabe, manter a reputação, que isso é uma das mazelas de Capricórnio. E às vezes a gente fica tão refém à reputação, ao social, ao que o social nos impõe, que a gente vai perdendo a nossa essência, tá? Se isso não bateu com você, são medos,
São medos, são aflições que você precisa trabalhar, porque aqui há uma relação difícil da sua convivência, ou você está vendo um parente em sofrimento, tá? Ou você lida com uma pessoa muito confusa, ou você tem uma expectativa dessa pessoa que ela não vai suprir, tá? Mas a boa notícia é que isso está acabando. E a boa notícia é que essa alunação, ela tá abrindo esse portal, é um portal aqui, para que você perceba coisas que talvez você ainda não percebeu. E fazendo isso, Aquário, tudo vai ficar mais fácil, tá? Porque aqui você tá com o caminho aberto para relacionamento, hein? Tem caminho aqui para relacionamento para você, relacionamento aberto. Por isso que eu acho que aqui não é tanto relacionamento amoroso, tá? Eu acho que são outras coisas aqui, são as relações interpessoais, as relações do dia a dia. Então tá aberto o relacionamento para você. Aqui você tem o céu que te convida, tá? A você quebrar crenças, quebrar paradigmas, tá? Porque aqui talvez você tenha algumas crenças que também colabora com esse tipo de experiência que você está passando, tá bom? Mas vai dar tudo certo, né? Isso aqui é um processo, acho que você está terminando aí um ciclo em que você ficou muito confuso, em que você ficou muito vulnerável, e hoje você tem a oportunidade de sair disso, de se libertar, de libertar a sua alma, né? E isso através do quê? Da consciência, tá bom? Então é isso, olha, eu sei que a gente está aí no final do ano, mas eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre a noite de Natal e a noite do Ano Novo, tá bom? Que você tenha aí um período abençoado de muita luz. Em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais.